Os imperadores de Roma. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre os imperadores de Roma. Falaremos agora dos imperadores de Anastácio II ao imperador Estaurácio. Vamos para o vídeo. 121. Anastácio II, 713 a 715. Originalmente chamado Artêmios, Anastácio II foi proclamado imperador após a deposição de Filipe Cubardanes. Homem culto e administrador competente, buscou restaurar a ordem no império, retomando a ortodoxia religiosa e revogando as medidas monotelitas de seu antecessor. Investiu na reorganização da defesa de Constantinopla, antecipando um possível ataque árabe, fortalecendo a marinha e as muralhas. Contudo, sua autoridade foi contestada pelo exército dos Opsíquios, que o depôs em 715 em favor de Teodósio III. Anastácio tentou recuperar o trono mais tarde, mas foi executado em 719 por ordem de Leão III. 122. Teodósio III, 715 a 717. De origem modesta, provavelmente um fiscal, Teodósio III foi proclamado imperador contra sua vontade pelo exército rebelde. Governou em um período de grande instabilidade e não demonstrou qualidades marcantes como administrador ou militar. Reconheceu a autoridade de Leão, estratego dos Anatólios, o que precipitou sua própria abdicação em 717. Após renunciar, retirou-se para um mosteiro com seu filho, encerrando seu breve e frágil reinado. 123. Leão III, o Exáureo, 717 a 741. Fundador da dinastia Exáurea, Leão III assumiu o trono em um momento crítico, o segundo grande cerco árabe a Constantinopla, 717 a 718. Com habilidade estratégica, utilizou o fogo grego e contou com o rigoroso inverno e com a ajuda dos búlgaros para repelir os invasores, garantindo a sobrevivência do império. Administrativamente, promoveu reformas jurídicas compiladas no Ecloga, que modernizava o direito romano adaptado à realidade bizantina. Contudo, seu reinado ficou marcado pela controvérsia da iconoclastia. Em 726, ordenou a remoção de ícones religiosos, provocando forte resistência da população e do clero. Essa política se tornaria uma das maiores divisões religiosas da história bizantina. 124. Constantino V, 741 a 775. Filho de Leão III, Constantino V herdou tanto o vigor militar quanto a política iconoclasta. Conhecido como grande estrategista, obteve sucessivas vitórias contra árabes e búlgaros, reforçando as fronteiras do império. Também promoveu uma política de reassentamento populacional, transferindo comunidades inteiras para fortalecer regiões vulneráveis. Contudo, sua repressão ao culto das imagens foi ainda mais dura do que a do pai, resultando em perseguições a monges e a defensores da veneração dos ícones. Apesar disso, seu longo reinado trouxe estabilidade, crescimento econômico e fortalecimento militar, consolidando o império em um período crítico. 125. Artavasto, 742 a 743. General e cunhado de Constantino V, Artavasto aproveitou um momento de ausência do imperador para usurpar o trono. Rompeu com a iconoclastia, buscando apoio popular e clerical ao restaurar o culto dos ícones. Seu reinado, porém, durou pouco. Constantino V recuperou o poder em 743, derrotando-o militarmente. Artavasto foi cegado e enclausurado em um mosteiro junto com seus filhos, tornando-se mais um exemplo da brutalidade das disputas dinásticas bizantinas. 126. Leão IV, o Casar, 775 a 780. Filho de Constantino V, Leão IV herdou o trono em meio a um império fortalecido. Seu apelido, o Casar, deve-se ao casamento com Irene de Atenas, de origem provavelmente ligada à nobreza estrangeira. Leão manteve a política iconoclasta, mas de forma menos agressiva do que seu pai. De saúde frágil, morreu jovem, em 780, deixando como herdeiro seu filho menor de idade, Constantino VI, sob a regência de Irene. 127. Constantino VI, 780 a 797.
Assumiu formalmente o trono ainda criança, sob a regência de sua mãe, Irene. Durante seu governo, enfrentou inúmeras dificuldades, conflitos com os árabes, derrotas militares contra os búlgaros e tensões internas com a aristocracia e a própria mãe. Constantino tentou governar de forma independente, mas sua inexperiência e fracassos militares abalaram sua autoridade. Em 797, Irene organizou um golpe, fazendo com que o próprio filho fosse cegado e deposto, o que lhe causou a morte pouco depois. 128. Irene, 797 a 802. Irene de Atenas tornou-se a primeira mulher a governar o Império Bizantino como imperatriz reinante. Sua ascensão foi controversa, sobretudo por ter deposto e mandado cegar o próprio filho. Religiosamente, é lembrada por encerrar temporariamente a crise iconoclasta, promovendo o Segundo Concílio de Niceia, 787, que restaurou a veneração das imagens. No entanto, sua posição gerou críticas tanto no Oriente quanto no Ocidente. O Papa Leão III chegou a considerar o trono vago e, em 800, coroou Carlos Magno como imperador romano, criando o Sacro Império Romano Germânico. Irene, incapaz de lidar com as pressões políticas e econômicas, foi deposta em 802 e exilada, morrendo no ano seguinte. 129. Nicéforo I, 802 a 811. Antigo ministro das Finanças, Nicéforo I ascendeu ao trono após a queda de Irene. Administrador austero, promoveu reformas fiscais rigorosas, aumentando a arrecadação e reorganizando o sistema administrativo. No campo militar, destacou-se por campanhas contra búlgaros e árabes, mas seu maior desafio foi o czar búlgaro Krum. Em 811, durante uma expedição no Danúbio, caiu em uma emboscada na Batalha de Plesca, onde foi morto. Sua morte foi particularmente humilhante. Segundo fontes, seu crânio foi transformado em taça pelo inimigo. 130. Estaurácio, 811. Filho de Nicéforo I, Estaurácio herdou o trono após a morte do pai, mas chegou gravemente ferido da batalha contra os búlgaros. Incapaz de governar de fato, viu-se em meio a intrigas palacianas, entre facções que apoiavam sua esposa e aquelas que favoreciam seu cunhado Miguel Hangabe. Diante de sua condição debilitada, foi forçado a abdicar ainda em 811, retirando-se para um mosteiro, onde morreu no ano seguinte. Esse período, que vai de Anastácio II a Estaurácio, mostra a contínua luta do Império Bizantino pela sobrevivência diante de árabes, búlgaros e crises internas. Os imperadores alternavam-se entre governantes reformadores, militares vigorosos e usurpadores efêmeros, enquanto a questão religiosa da iconoclastia dividia profundamente a sociedade. Foi também uma época de redefinição do poder imperial. Irene demonstrou que até mesmo uma mulher poderia ocupar o trono, e Nicéforo I trouxe de volta a energia administrativa. Ainda assim, a instabilidade permanecia, preparando o terreno para novas transformações no século IX. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.